onde poucos estrangeiros podem Lado entrar. oeste Xinjiang da abriga China. 12 milhões de uigures, uma minoria étnica muçulmana Uigures, super diferente ai. das etnias de origens chinesas mais tradicionais. Isso é porque os Olha, ancestrais deles eram tribos parece um anime. nômades que migraram para cada Ásia Central. Mas por conta de todas as restrições em torno de Xinjiang, a área continua sendo incrivelmente misteriosa e cheia de pessoas invisíveis e histórias não contadas. Então, como é a Poxa. vida dos uigures em Xinjiang? E o que o mundo pode aprender com a história deles? A minha missão é descobrir a verdade nessa província oculta e compartilhar as minhas descobertas com o mundo. Vamos, Será que eu João. vou conseguir sem me meter em confusão? Vem comigo para descobrir. Será? Olá, pessoas! Você vai viajar junto com a gente para a região mais restrita da China. Olha, lugar onde ninguém vai, você só vai ver aqui conosco. Segue o jogo. Assim, para. A nossa jornada começa na cidade de Kashgar. Ela era um ponto-chave na Rota da Seda, por onde mercadorias e ideias fluíam da China para a Europa desde o segundo século a.C. até o século XIV. Eu já fui para todos os países do mundo e sempre quis visitar o oeste da China por causa da história e do isolamento, mas sinceramente eu não tenho ideia do que esperar. Olha o Guitar Hero aí. Olha, bailarino. As crianças desde pequenas já em contato com a música. Bom dia, eu tô caminhando nas Bom ruas dia. aqui. Dá pra ver as pessoas fazendo pão do jeito tradicional, como eles fazem em toda a Ásia Central. Eles basicamente pegam a massa e grudam aqui na lateral, jogam água e deixam cozinhar. Tem um cara Olha fazendo que sorvete pãozinho. na beira da estrada aqui, igual eles fazem em Cabul, no Afeganistão. Muito legal. É o sorvete no meio muito da rua, cremoso, o cara é muito fazendo. bom. As Ih, placas parecem que rápido. estão em árabe, mas na verdade estão na língua uigur. Mas tá escrito em letras árabes. Bye bye. Que é Atrás de mim, isso? dá pra- O povo é uma mistura, né? Do povo chinês com o povo árabe, né? Aí Muçulmano. né? Aí o povo uigur. É até difícil de falar, né? Como é? Uigur. E aí, você já conhecia esse pessoal? Vamos seguir aí para desvendar mais mistérios. Ver uma estátua enorme do Mao Zedong. Isso significa que a gente realmente tá na China. Ele é responsável por ser um dos fundadores da China como a gente conhece hoje. Quando eu vejo aquela estátua, a primeira coisa que me vem à mente é comunismo. Ele é visto como um herói por muita gente da antiga geração chinesa, mas os mais jovens não são os maiores fãs. Eu tô indo encontrar um guia uigur que vai me mostrar a vida em Kashgar da perspectiva de um local, mas ele prefere que eu mantenha a identidade dele escondida por causa das tensões nessa região. E a gente já vai começar pelo lugar mais movimentado da cidade. Engraçado essa vaca aí. Mas é interessante, ele vai entrar em contato com uma pessoa mesmo da região, vai conversar. O que será que vai acontecer, né? O que será que a gente vai descobrir aí nessa conversa? Vamos seguindo. Eu cheguei no mercado de animais de domingo aqui em Kashgar. Ele só acontece uma vez por semana e é um lugar onde todos esses caras se reúnem pra vender ovelhas, cabras, cordeiros, vacas, galinhas. Tudo que você imaginar. O cheiro aqui é Galinha. terrível. Eu tô inalando os cheiros de cocô e Cheio de sujeira. pasto. É realmente um lugar legal e me lembra outros mercados de animais que eu já vi, tipo na Mauritânia, onde tem um mercado de camelos. Na minha opinião, não tem lugar melhor pra sentir e perceber a cultura do que num mercado como esse. E esse cara tá cuspindo atrás de mim. Eita. Tem muita coisa acontecendo. Mas é um povo que vive mais da pecuária, né? No caso, né? Esse lugar onde ele foi. Aí por isso que tem, né? Muita vaca, muito pasto e assim, o cheiro de. Não é tão legal. Por aqui. Os caras dão uns tapas nas vacas pra fazer elas se moverem e tem muita poeira. Essa é meio que a parte interna, que na verdade é bem agradável porque protege a gente do calor. Aqui é a barbearia. Ele tá cortando os pelos pra elas Barbearia? ficarem bonitas e serem vendidas. Eles raspam a Oh. traseira. Olha o popô, que popô Meu mais Deus. bonito. Que popô lindo! Depois que aparou o pelinho todinho do popô, ficou tudo bonitão. Uma bunda humana. Tem algumas negociações acontecendo aqui atrás. Popozuda. Aquele aperto de mão É. fechou um negócio. É o rolo. Eu acho que ele quer muito que eu compre a cabra. Pois é, os apertos de mão são uma coisa aqui. Você pode me contar sobre a cultura uigur? 对，因为我游客都比较喜欢听婚俗这一方面的故事，就婚礼跟你们不一样，我们是分为早宴和晚宴。况且新疆每一个地区，南北疆甚至是每一个城市，它每一个县的。 Ou seja, né, tem de tudo um pouco, né? Tem música, tem arte, tem cores na cultura uigur,
Tem a roupa dele, né? A vestimenta dele, que é deles, que são bem característicos, né? E a parte religiosa também, que ela falou aí, né? Olha, Aí. Esse lugar todo Legal, parece né? um set de filmagem, e isso faz sentido, porque ele foi construído há uns 20 anos. É meio triste que toda a história antiga e a tradição tenham sido demolidas aqui, e agora é praticamente tudo feito pros turistas. Basicamente, a gente só vê turistas por todas as partes. Tipo, nada disso é original, mas parece original. Todas essas lojas são novinhas em folha e feitas só pros turistas. As lojas de presentes são enormes aqui. Dá pra ver que tem pinturas, todos os tipos de coisinhas de artesanato, ímãs. Parece até que eu tô no grande bazar de Istambul aqui. Isso é tudo que sobrou da cidade antiga aqui em Kashgar. Milhares de anos de história. E é isso, foi transformado num museu. Assim como em outros lugares da Ásia Central. Que pena, né, que a história, né, se perdeu, né, eles destruíram, mas assim, eles fizeram como se fosse uma réplica, né, eles fizeram uma réplica que aí mantém a memória viva, né, que é isso que importa também, né, você manter a memória, né, dos seus ancestrais, da sua cultura, muito importante. Viva, e assim, as pessoas vão aí e como é o nome? E experienciam, né, vivem, né, aí fica muito legal, velho. Você encontra cidades antigas, mas elas ainda têm vários mercados bem movimentados. É muito legal visitar. É top pra ir. Eu tô entrando na Tudo mesquita. A entrada barro, é né? linda. Só de entrar eu eu acho já que tô é todo barro. arrepiado. É tudo muito bonito aqui. Esse Olha templo que enorme mesquita recebe a gente com um bonita. portão-torre, um pátio, uma área de ensino e um grande salão de oração. Rapaz, Foi que construído bom, originalmente em 1442 e já foi restaurado várias vezes. Ele atrai milhares de fiéis Olha. todas as semanas durante as grandes celebrações islâmicas, como o Ramadã. Quanta A praça gente. exterior tem lugar para 20 mil pessoas. A gente tá dentro da mesquita agora. Dá pra ver que é muito, muito rústica e não tem uma cúpula que nem a maioria das mesquitas. Na verdade, eu não entro numa mesquita há bastante tempo, então é incrível estar aqui. Na parede tem uma tapeçaria enorme. Deve ter uns 4,5 metros de altura. Na verdade, essa é a primeira mesquita que eu já visitei na China, então esse é um momento bem especial. O que você gosta na cultura uigur? Rapaz, eu achei muito bonito aqueles tapetes da China. Eu sou louca por tapete. Então aqui a gente tem alguns tapetes bem legais. Tudo Se quanto é você lugar. gosta de tapete também diferente, é a louca do tapete. Na Shopee tem vários tapetes bem legais e criativos mesmo. Se você gosta de tapete, eu vou deixar o link aqui na descrição para você ir lá dar uma olhadinha. E todos parecidos com esse daí, ó, da cultura uigur, da China, né? De origem característica muçulmana. Você pode ir lá, conferir, bem baratinho, divide em 10 vezes. É o que eu sempre digo, dividindo dá para comprar tudo. Viu? Acho que é bem diferente do nosso povo Han. E tem uma longa história. Eu sei que tem Isso é guia turístico, hein? cidades antigas e, na verdade, reinos antigos. Eu fico um pouco triste de andar por aqui e tudo ser, tipo, comercial e turístico. Olha Como o você se sente carrinho. com isso? Eu acho que você deve. Eu diria que dá para comparar a cidade antiga e também a cidade moderna. Elas são completamente diferentes. Aquela é a moderna? Dá para vivenciar os Assim que eu dois, parei né? e sentei pra descansar, aconteceu um probleminha. O nosso guia tá sendo Esse é muito polícia? insistente e fica levando a gente pro mesmo percurso aqui na Cidade Velha. Eu não quero ficar nessa parte turística da cidade. Não parece autêntico. O que eu quero é conhecer Olha. pessoas. Então a gente Ó, o tá rei tentando se afastar macaco. dele. Mas Rei ele não tá. macaco. Ele tá É. se recusando. Então tá rolando um probleminha agora. Eu não sei o que vai acontecer. Aí é complicado, né? Porque imagina você contratar, né, um guia turístico. Eu, graças a Deus, a gente nunca passou por isso. Contratar um guia turístico e o guia turístico se negar a fazer um percurso que você contratou ele para fazer. Aí tá gerando um conflito, né? Imagina, se fosse tu aí, o que é que tu ia fazer, hein? É complicado, não? Muito complicado. Né? Velho. Tá preocupado que vai pegar mal se a gente se separar? Então o que eu tô tentando fazer é... Bem, fica calmo. Eu espero que a gente consiga chegar numa solução. Eu Ele já tá contratei muitos guias arretado. locais na minha vida, tipo centenas, e só algumas vezes eu tive, tipo, um mal-entendido e agora deve ser a vez mais estressante e a maior desconexão entre o que ele quer mostrar pra gente e o que a gente quer ver e viver. Então essas coisas chatas que estão rolando nos bastidores estão deixando essa experiência um pouquinho difícil, sabe? Eu não quero ficar no meio de todos esses turistas chineses tirando selfie o dia todo. Não é por isso que eu vim pra Kashgar.
Vamos ver o que vai acontecer. Depois de 20 minutos de negociação, eu disse pro guia que eu vou encontrar um amigo num café e que ele pode me esperar no hotel. Agora eu vou encontrar alguém que vai me mostrar um lado completamente diferente de Kashgar. Legal, a gente conseguiu se... É isso que eu sempre digo. Às vezes é melhor você conhecer um local. Uma pessoa que mora no lugar, ele dá mais informações melhores do que muitos guias, às vezes. Porque o guia, geralmente, ele só segue aquele roteiro, porque já tá meio que, como é que se diz? Programado. Né? Aí, se você contrata alguém do lugar, aquela pessoa vai dizer, olha, ali tem uma lagoa, ali tem um morro diferenciado, ali tem um lugar... Pronto. Aí, às vezes, é melhor você fazer isso. Agora, é claro, que com um guia, você já tem a segurança, né? Também, porque o cara já tá acostumado, né? Afastar do guia, e do outro lado da cidade a gente vai encontrar um local que eu conheci e conversei numa barbearia. Oi. Como você tá? Tá tão quente lá fora que o cara percebeu que a gente tava sofrendo, então ele trouxe um Red Bull. O Red Bull na China é bem diferente do que tem em outros lugares do mundo. Pois é. Não... Menino, ó, você trazer comida pra pessoa, você já fez a maior amizade é o seu maior amigo desde a infância. Já chegou aí, ó, com uma bebidinha, com um negocinho, já tá feliz, já mudou o ar. O tratamento já foi diferenciado. Já tá feliz, é sorridente. Aqui Red Bull dá asa, aí Red Bull vai dar o quê? Vamos dar uma olhada, o que é que o Red Bull vai fazer com ele? Tem gás, é tipo um suco de Red Bull. Aqui parece mais deu gás. Uma barbearia, tem todas as ele vai sair por aí. Ainda tem um corte de cabelo grátis, tá vendo tudo? Vamos lá, nossa cabelinho. Legal, a gente pegou um táxi. Ele vai com a gente e tá me levando pra um dos restaurantes favoritos dele na cidade. Eu já tô me sentindo muito melhor agora que a gente saiu da parte turística da cidade velha e tá aqui com pessoas locais de verdade. Vai ser legal. A gente chegou do outro lado da cidade, onde não se vê nenhum turista. Agora eu tava pensando na comunicação, porque ele não fala chinês. Ele não fala o cantonês, né? Acho que esse rapaz deve falar inglês, né? Inglês, sim. Mas tá vendo, ó, já foi pra restaurante, já foi pra comida. E o barbeiro já vai ser guia do cara, já tá fazendo um extra e deve ganhar um dinheiro muito bom, viu? Esse barbeiro é desenrolado, viu? Esse barbeiro aí, ó, merece o joinha, como já é tradição aqui no canal. Todo trabalhador merece um like, aí, ó, pede um like aí, ó. Todos os trabalhadores comunistas e não comunista. Muito legal, cara. Demais. Eu não esperava encontrar um restaurante tão luxuoso nos arredores de Kashgar, mas isso me diz que existe uma classe alta escondida aqui. Esse lugar tá cheio de moradores locais e eu tô morrendo de fome. Se alguém me vendasse e me deixasse nesse restaurante, eu acharia que tô em Paris. Principalmente com essa música... Não! Que troca maravilhosa. Vê pra onde o cara já levou ele. Detalhe, foi o barbeiro disse que era o restaurante que ele mais gostava, ou seja, o barbeiro tem condições de frequentar um restaurante desse tipo. Também um barbeiro safro desse aí, que é barbeiro e guia turístico ao mesmo tempo, ele tem condições. O cara é desenrolado, por isso que ele ganhou um like. Tocando no fundo. É super legal aqui dentro. Não é nada do que eu esperava ver na província de Xinjiang, em Kashgar. Bicho. Esse almoço é por minha conta. Eu vou pagar, porque é um lugar chique. Esse é um tipo de restaurante normal pra vocês? A comida que a gente pediu tá chegando e parece incrível. Açúcar cristalizado, eles têm isso no Afeganistão e no Irã. É pra colocar no chá. Assim, essa mesa tá ficando muito colorida. Que abundância aqui agora. Pirulito no chá. Quanta comida. É um pirulito no chá. Legal, vamos atacar. Eita, vamos O comer! que eu gosto dessa culinária é que é uma mistura de chinês e uigur. Tem várias especiarias diferentes, principalmente nesse macarrão que parece que leva aquele óleo de pimenta que você encontra na China, mas algumas das carnes são realmente únicas da região. Como essas, parece que tá delicioso. O cheiro tá Vamos botar pra incrível. dentro. Olha, ele fez tipo um sanduíche. Não, esse é pra você. Esse é seu e esse é meu. Uma mordida. Olha, Cleo. Meu Deus, É muito parece estar crocante, gostoso. incrivelmente suculento Picante. e saboroso. Agora sim, eu tô na Ásia Central. Essa foi uma das Show melhores de bola. refeições que eu já tive na China e só me deixou com mais fome. É por isso que a gente tá indo pro mercado noturno. Pode parecer estranho que ainda... O cara tá dizendo que bateu um pratão daquele e só ficou com mais fome. O bichinho é bom de boca, viu? Esse barbeiro aí tá se fazendo, viu? Porque o cara disse, não, eu vou pagar
vou pagar aqui, né, o restaurante, porque esse restaurante é muito Porque chique. parece ser chique. É. E ele depois perguntou, é normal vocês virem aqui? Ele fez, aqui ele respondeu, né, em inglês, né? Quer dizer, eu vi a legenda ali embaixo. Aqui é muito bom, a gente vem. Agora, claro que não vem sempre, né? Não vem sempre, mas a gente vem. Aí ele quis levar o cara aí para um lugar especial, em que ele ia para ocasiões especiais, velho. Adorei o barbeiro, tá Vai levar ligado? pra um lugar bom, né? Vai levar pra um Mas lugar- tipo assim, ele que fez, vou te mostrar o melhor, né, que eu posso te Isso, oferecer. Poxa, adorei, velho, a atitude, porque o cara podia levar qualquer merda e comer o dinheiro dele, tá ligado? Claro, lá gostei, fora, mas velho. acredite ou não, a China tem uma política de um único fuso horário. São literalmente 10 horas da noite agora, e o local aqui tá bem movimentado. É o horário de Parece Pequim, apesar da gente 4 estar da do outro tarde. lado do país. A gente tá aqui nos mercados noturnos. É muito bom ver os locais se divertindo e comer mais um pouco. Muita Mesmo que a gente não gente. consiga conversar e trocar tanto, é ótimo passar esse tempo juntos. Vamos provar Thank you. algumas comidas. Disso aí eu não sabia, que a China só tinha um único fuso horário. Aí fica tudo doido, né? É 10 da noite, tá de dia, né? Parecia ser 4 da tarde. Porque Pequim é a capital, né, da China, e tá na parte leste, né? Aí na parte oeste ainda é 10 da noite, velho, que é onde eles estão aí. Eita De lá. boa. Bem-vindo a Xinjiang. Olha, É isso? O arroz Esse é um pulando, dinossauro. arroz pipoca ali. Muito prazer. Muito prazer. Qual o seu nome? Prazer. O prazer é meu. Uigur? Eu sou americana. Estados Unidos? Isso aí. Mas eu vou te falar, amiga. Eu gosto muito do povo uigur. Obrigada. Legal. Obrigada. Muito obrigado. Antes gostava muito das pessoas dos Estados Unidos. Hello. Muito prazer. Prazer. De onde você é? Xinjiang. Prazer, tudo Que bem. você tenha um bom dia. Muito simpáticos, vindo de todo canto pra me dar um oi. Mas isso é uma característica, né, do povo chinês, né? Você sempre vê eles bem simpáticos, né? A gente reagiu a outros vídeos aí e eles são... Todos os vídeos você vê uma simpatia extrema. É muito parecido com a gente do Brasil, velho. A gente brasileiro. E se você quiser, a gente pode deixar aqui uma playlist aí pra você. A gente vai deixar aqui no card. Aí você vai lá e confere. Faz maratona todos os vídeos. Tem lá... Como é o nome da playlist mesmo? o que tem na China? O que tem na China. Tem mais de 10 vídeos lá. Aí você vai lá e faz maratona todos os vídeos e acompanha aqui com a gente. Agora eu vou provar um iogurte de gelo de Xinjiang. Iogurte de gelo? Vamos Oxe. ver. Vamos. Eu achei que ia ser doce e refrescante, mas é tipo um iogurte azedo. Muito, muito estranho. As pessoas aqui são tão diversas que tem pessoas que parecem ser da Europa ou até da Turquia, tipo esse cara. Na China o doce não é Sério, parece doce. Romã é europeu. espremido na hora aqui, é muito comum O em cara. toda a Ásia Central. O que é isso? Muito bom. Vinho? É Isso é o bem, quê? bem doce e delicioso. Esse é Onde quer doce? que você vá na China, tem Quero policiais saber. te observando de todos os ângulos. Uma Aqui em groselha. Xinjiang não é diferente. É um Tipo, suco. o cara bem atrás de mim. Olha, Polícia. vendo Se tudo. você alguma vez quis experimentar pernil de cabra, você pode fazer isso aqui nesse mercado. Esse é um prato gigante de arroz com Uma cabra. farofa. Arroz. Esses caras estão dançando. Isso é tipo a cultura uigur ou eles estão dançando pros turistas aqui? Eles amam dançar. Todos eles gostam de dançar. Eles, sabe? É feito a gente aqui no Brasil, com um samba, Até a gente agora eu não vi tá... nenhum outro Batuque. ocidental e nenhum outro estrangeiro aqui. Só chineses Han e uigures. Ó, garotinho. Incrível. Olha. Oi, cara. E aí? Que mercado noturno incrível. Com certeza eu vou voltar aqui em breve. Show de bola. Tu viu o tamanho do pão? Eu ainda tô impressionado com o barbeiro, velho. O barbeiro levou ele pra outro mundo. Era onde justamente que ele tava procurando. Né? Ele queria esse Sério? contato assim de rua mesmo com as pessoas, conversar, dar oi. E é justamente isso que, assim, quem faz vlog de viagem, né, que frequenta os pontos turísticos, né, lugar turístico, a gente quer ver isso aí, rapaz. Por isso que a gente tá aqui, ó. Te inscreve, rapaz, que a gente reage a melhores vlogs de viagem. Quando tu te inscrever, tu vai ter sempre os melhores. A gente faz aqui a seleção e tu sempre vai ter, não vai ter trabalho nenhum. Eu acabei de voltar pro meu quarto e sim, foi um dia realmente interessante. Desde o guia turístico sendo um pouco estranho até andar por aí tentando entender o lugar.
O guia No geral, turístico eu estranho gostei. seria Só que estressante. foi um pouco estressante filmar enquanto eu não tava me sentindo muito bem. Tá super quente lá fora e tem muita tensão no ar. Então, de qualquer forma, eu vou descansar aqui. A minha cama é bem grande e agradável, o que é ótimo. Eu tô animado pra explorar o dia inteiro amanhã e pra aprender mais sobre esse lugar Boa incrível noite. onde eu tô. A cultura é, sabe, extraordinária. Eu tô bem animado com isso. Boa noite, pessoal. Eu espero conseguir dormir e acordar me noite. sentindo melhor. Eu Eu vejo só vocês de manhã. queria- Até. Até amanhã. Eu acordei Aí, ó. cedo e se tem uma coisa que eu Ni hao. tenho certeza é que eu não vou mais andar pela cidade velha. Parece uma Disneylândia, com lojas de doces e cafés Olha. exagerados. Eu quero me aprofundar e descobrir o que os Olha uigures isso, fazem no dia a que dia, velhinho que tipo de trabalho eles bonitinho. têm, como eles Olha alimentam suas isso, famílias. rapaz, Então chamei um que táxi pra coisa me levar pra fofa. fora da cidade, pra uma vila Olha o aleatória carro, em busca que de alguma coisa azul. mais autêntica. Foi uma viagem de só Rapaz, 40 por falar em carro, Ô, vocês estão a fim de ver um carrão da BYD? A gente vai deixar aí também para vocês no vídeo, porque a gente reagiu, o último vídeo nosso, a gente vai deixar na tela final. O carro, ele carrega em 5 minutos e você pode andar até 400 km. A gente vai deixar aí no final para você dar uma olhadinha. minutos saindo da cidade de Kashgar. A gente encontra um mundo totalmente diferente, sem turistas. Todo mundo é muito simpático, aberto pra câmeras, e dá pra se sentir realmente Ai. muito mais dentro da cultura aqui. Às vezes, uma boa dica de viagem é sair dos centros das cidades principais e ir pras aldeias aleatórias. Exatamente. isso. Ó, Gabriel. Os melões nessa província são absolutamente incríveis. Eles são enormes. Danos. Olha esses melões. Ali tem uns Muito caras grande sentados mesmo. fazendo uma festinha do melão. Muito legal. Tô Melão comendo e melão melancia. fresco com os senhores aqui. Eita, só tem um Que dente, mas delícia. como o Eu melão tô com inveja que todinho. essas pessoas vivem num lugar onde tem os melões mais frescos do mundo. Eles podem só relaxar aqui e comer melão. Esse cara Aí é é super top, simpático. Ele me viu andando e disse: "Vem experimentar o meu melão." Então aqui estamos nós comendo melão juntos. Jak się musisz? Ó, velhinho. Atrás de mim tem um mausoléu para Afaf Kuka. Ele foi construído em 1640 e é um dos lugares mais sagrados para todos os muçulmanos na província de Xinjiang. É absolutamente Que lindo, é o deslumbrante. azulejo. Me lembra da arquitetura que você encontra em países vizinhos tipo Uzbequistão, Turcomenistão e Irã. É muito, muito especial aqui. Essa é a minha primeira Muito experiência bonito. de verdade com a cultura islâmica na China e eu tô maravilhado. Eu tô mesmo na China? Parece muito, muito antigo aqui. Muito antigo e tradicional. Você acaba se Mas perdendo. é bem curioso mesmo, né? Eu nem sabia que tinha essa cultura islâmica na China, velho. Eu fiquei sabendo agora através desse vídeo. E eu tô vendo esse chapéu dele aí, esse chapéu interessante. Eu vi um desse, eu tava pesquisando na Shopee. Na Shopee o que mais tem é boné, meu filho. Boné, O que mais camisa, tem? blusa, tem tudo, todos os tipos de acessório para você sair, entrar nu e sair Estilo, vestido. né? Você tem vários estilos assim, ó, que você pode colocar. Eu vou deixar o link aqui pra você dar uma olhadinha no link. E se quiser, pode olhar outras coisas também, que a Shopee é top. Compra de tudo. Esses azulejos azuis são impressionantes. Dá pra sentir realmente a cultura uigur e Eita, ver como mão. é o dia a dia deles. Eles estão aqui trabalhando, vendendo cabras e ovelhas, e todos são super simpáticos. Eles não estão só tentando tirar uns dólares de você. Jak się musisz? Pessoas muito, muito gentis, muito simpáticas. Eu encontrei a Ó, a seção roupa de dela, cabras bem aqui. diferente. Todo mundo tá vendendo cabras. Quanto será que elas custam? É um cenário muito, muito legal de se ver agora. Eu tô cercado pelos uigures e suas cabras. Opa, tem uma bonitinho, cabra me né? empurrando. Eita, dando uma bundada Esse da cara tá cara da transportando as cara. ovelhas na traseira desse carro mínimo. E aí? A gente acabou de Acho que encontrar ela um grupo de voltando pro crianças colégio. voltando da escola. Muito prazer. Muito prazer. Que engraçado. Eles são muito curiosos. Como você tá? Quanto Interessante que tá na China, mas você percebe que a característica dele, a fisionomia deles, são bem diferentes daquela que a gente é acostumado a ver dos chineses, né? Aquele jeitinho. né? Mais tradicional, né? Você olha assim, você até esquece que eles moram na China, né? Que são Verdade. chineses também. É só esse povo aí, né? Que ele tem uma característica diferente. Porque a China é muito grande, É velho. muito grande. É igual que a gente aqui no Brasil, é grandão pra caramba, velho. anos você tem? 15. Você é muito alto.
Eita, fica um Quantos galalau. anos você tem? É maior que 10 ele. com 14? Uau. Uma das crianças da escola queria muito vir com a gente, então a gente vai no restaurante favorito dele na cidade. Mas antes de comer, vamos dar uma olhada nos mercados locais. Eu vou comprar um chapéu uigur, um tradicional. A minha cabeça é grande demais. Chapéu uigur. Valeu, cara. Diferente. É sempre um gesto legal se vestir com itens locais, tipo um chapéu local ou uma coisa assim. Você ganha muito mais respeito por parte dos locais e você se Isso sente legal. mesmo. Tudo bem, esse é o nosso sorvete com 3 ingredientes: leite, açúcar. Exatamente. O negócio é se misturar. É. O negócio é você se misturar com as pessoas, você usar, né? Tipo assim, as roupas, né, tradicionais. Isso mostra um sinal de respeito. É a mesma coisa aqui, né? Que a gente é de Pernambuco. Se a gente vê um turista utilizando a camisa com a bandeira de Pernambuco, que a gente ama, a gente vai adorar ver isso. Vai querer tirar foto com o turista. Né? Exatamente. E ovos, o melhor. Ovo? Você deixou cair. Eita, não, você vergonha. deixou cair. Eita! Rapaz, o sorvete caiu no chão, rapaz. Que peninha. Vai ter Menino. que pagar de novo pra ele. É, menino sempre acontece essas coisas. Pra outro sorvete pra você. Eu adoro esses bazares aqui, eles têm muita variedade. Todos os tipos Olha de quanta lanches, semente. doces, nozes e frutas secas, passas. É uma coisa muito linda de ver. Poxa! Eu gosto que eles gritam e cantam quando colocam o pão e os bolinhos nesses pratos enormes. Pão chapate. É. Ou é o pão, não. Esse Todos eu não esses sei o nome caras atrás desse de mim pão. estão relaxando, comendo e assistindo um filme. Dá pra ver que a melancia é Eita! realmente um modo de vida pro povo. Aquela televisão ali. Antigamente, quando eu ia pra casa da minha avó, tinha uma pracinha. Aí nessa pracinha sempre tinha uma televisão, me lembrou. É. Aí onde você mora já tinha isso também, uma pracinha antigamente que ficava uma televisão para as pessoas assistirem. Aí isso é bem antigo. Não é tanto assim não, peraí, é uns 20 anos atrás. Uigur. Eu tô no meio de uma festinha da melancia uigur. Eita, tá bom pra ele. Tá bom, o cara tá comendo passando aqui bem. só. Eita. Trabalha e come. Rapaz, tem que ter com ela, viu? É muito Tchê, engraçado, tchê. enquanto eles fazem os bolinhos, eles ficam gritando coisas. O que é isso? É Tem uma carne, cabra é? pendurada aqui, é uma Carne. cena incrível. Os gritos desses caras dos bolinhos chamaram minha atenção Ah, e eu vim conferir. bolinho de Essa é uma carne. cena típica da comida rural na província de Xinjiang, China. Eita, vai fugir, O vai senhor pagar tá colocando não, o cara ó. pra fora porque não quer que ele pague. Eu acho que a comida uigur... Porque não quer, eu pensei que ele tava segurando o cara porque o cara queria fugir sem pagar. Tá afiado, é porque Mas não foi quer. o contrário. Isso aí você só vê no outro lado do mundo, porque no Brasil não, no Brasil é o contrário. Já tem que pagar, meu Vai filho. ter que pagar. Realmente muito boa. Você tem sorte de morar aqui, cara. Mancha. O que você quer ser quando crescer? Trabalhar em Você devia fazer restaurante? amizade Ou com ser doce. vendedor de Quantos idiomas sorvete. você fala? Ele fala só o chinês e o inglês. Então só uigur e chinês? Let's go. Ele sabe um pouquinho de inglês. Obrigado. Rahmat. Igualmente, é muito legal ver a diversidade da culinária aqui. Claro, tem espetinhos de carne que você encontra em toda a Ásia Central e também esse Ó, prato um de arroz que arroz. no Uzbequistão eles chamam de pilau. É tipo cenoura com arroz Como? oleoso. Eu escutei direito. Pilau. Ah, tá. Pilau. Agora, se você faz uma viagem dessa, acho que você engorda uns 5 quilos, viu? Porque você não para de comer, não, meu amigo. É comendo e caminhando. A não culinária- pra gastar. É muito diversificada, é muita coisa e você fica querendo experimentar de tudo, né? Aí você vai comendo. Com café engorda uns 10 quilos. Alguns vegetais por cima. Então tem muita inspiração da China Central com os óleos de especiarias, os aromas e os pimentões. Mas também tem alguns toques locais, então é muito legal essa mistura de culinárias aqui. Valeu! De nada. Muito prazer. Prazer em te conhecer. Que você tenha um bom dia. Bem-vindo a Xinjiang. Legal. Tava delicioso. Obrigado por me Bem-vindo a trazer aqui. Xinjiang.
Então, o garoto foi pra casa com a irmã. Mal sabe ele que eu vou voltar no mercado de ovelhas aqui pra comprar uma ovelha pra família dele. Eita, que lindo! Esse é o mercado Essa é grande massa, de esse é um- ovelhas. E agora a questão esse é um é, com presente quem bom. eu vou comprar? Salam alaikum. Alaikum Salam salam. aleikum. Quanto é uma ovelha? Malico salam. Eu vou levar aquela ali. Que bonito. Eita, foi ver o peso? Fechado. Ele sabe onde o Bem, menino ele mora? tá segurando a minha mão e não quer soltar. Ele comprou uma Certo. ovelha por $200. $200 numa ovelha. Né? Legal. Eu não consigo tirar a mão. Ele continua segurando. Eu já paguei pelo Eita, WeChat quer e o tirar aperto de foto. mão continua. Isso é uma coisa normal de fazer por aqui. Duzentão, O aperto de né? mão dura uns 5 minutos. A gente acabou de comprar a ovelha e agora vamos Nossa. colocar num carro pra... Agora, pelo que eu vi, é normal nessa parte aí da China, porque em outros lugares eles não gostam muito, apertam, não. não apertam Eles a se mão. cumprimentam mais com a cabecinha, assim, ó. Isso. Como se fosse reverenciando, né? De apertar a mão, eles ficam até sem jeito, né? Mas aí já. Mas aí todo mundo aperta. Já aí não, é 5 minutos, ele segura mesmo, E, assim, ó. Oxe, dali pra Eu acho que ele guardar. tava esperando foi o Pix cair na conta. Ele fez, Não, solta mais, solta mais. ele fez, não, cadê esse dinheiro caiu mesmo? Esse gringo aí tá com muita história. levar pra aldeia. Ele tá perguntando se a gente quer abater agora. Eu disse que não. Que loucura, cara, que loucura. Eita. A ovelha foi transportada daquele caminhãozinho pro porta-malas de um carro. Eita. É um pouco cruel, mas sabe, isso é a vida real como ela acontece e eu tô aqui só pra documentar isso. Parece que o tratador de ovelhas tá vindo também. Entra aqui, grandão. Legal, o carro tá cheio de pessoas, com uma ovelha no fundo. Um pouco triste assim, né, pro animalzinho, né, porque botou ali dentro de uma porta-mala do carro, né, mas assim, é porque é a vida deles, né, lá, né, a cultura deles e tipo assim, você não pode meio que julgar muito, né, pra gente aqui do outro lado do mundo, não acho isso muito legal, mas pra eles é comum. É uma honra pra mim dar essa ovelha de presente pra família do garoto, porque aqui esses animais valem tanto quanto dinheiro. É só um gesto de gentileza, mas eu sei que vai significar muito pra eles. Ai, pelo rabo, Oi, segurou. pessoal, como vocês estão? Eu trouxe uma ovelha pra vocês. É pra vocês porque o seu filho foi muito legal e ajudou a gente, então eu queria retribuir e Ai, trouxe que uma ovelha pra vocês. bonito. Tá legal o gesto. É que ela entendeu o inglês? Mas eu acho que tem alguém. Ela tá feliz. Foi um momento muito Falando. legal. Mesmo que não dê pra falar Olha. muito com eles, eu consegui sentir a emoção. Tudo bem, eu desejo toda a sorte e felicidade. Foi muito bom conhecer vocês. Se cuidem, Um pessoal. povo bem humilde, Bem né? humilde. A casinha, o A pessoal, né? camisa da menina ali parece a camisa do governo daqui, da escola Da escola de Pernambuco, né? estadual do governo É. de Pernambuco. Mas é legal, eu gostei do gesto dele, parabéns, viu? Parabéns. Se a gente não tivesse dado like, a gente ia dar outro like pra ele aí. A família parece estar chocada e surpresa por receber um presente grande como uma ovelha. E também por ter um estrangeiro na casa deles. Mas eu gosto muito de ser legal com as pessoas e fazer coisas boas, porque o karma sempre volta no final. Girassol. Eu tô muito feliz de estar aqui, de conhecer a cultura local e de mostrar que eles são humanos, porque são só pessoas vivendo vidas humildes aqui no campo. Isso, Esse é realmente o muito meu bem. objetivo aqui. Xinjiang é um dos lugares mais fascinantes e complicados que eu conheci. Desde a energia dos mercados de Kashgar até a força tranquila do povo uigur, essa viagem me mostrou um lado da China que poucos conhecem. Eu adoro ver o que tem debaixo da superfície e como algumas histórias são simplesmente mais difíceis de contar no meu canal do que outras. Mas se esse vídeo abriu os seus olhos, mesmo que só um pouco, e se você gostou de aprender sobre as tradições, comida e hospitalidade dos Show. uigures, o meu trabalho aqui tá feito. Legal. Obrigado por assistir. Adoramos muito, pessoal. Lindo por fora e bonito por dentro. Cultura maravilhosa. E como eu prometi para vocês logo na metade do vídeo, que eu ia deixar no final aqui para vocês conhecer a história, os carros, o robô. Tinha um robô humanoide também, né? Tudo da BYD, que é a mais alta tecnologia da China. A gente tá deixando aqui para você. A gente se vê lá.
nesse próximo vídeo. Isso, clica! Uou!